Boa noite, bem-vindos à nona sessão dos Encontros do Caldas, nona sessão nesta versão através dos meios digitais. Hoje vamos falar sobre a economia, falar também da cidade de Lisboa, mas também de uma perspectiva macro sobre a economia do nosso país, que passa por momentos difíceis, mas para isso teremos aqui os nossos oradores para falarem connosco. Hoje, quem temos connosco? Convidámos três pessoas que têm conhecimento nesta área e que desde já eu agradeço terem aceito o convite da Conselhia de Lisboa para estarem aqui connosco esta noite à conversa. O António Pires Lima, penso que todos conhecem, é gestor de empresas, economista, exerceu as funções de Ministro da Economia no 19º Governo Constitucional. Estamos agora a fazer uma visita guiada pela casa. Não, é que estou a ver se arranja um sítio com um bocadinho mais luz. Deixa eu ver, António. Não, está bom. Tá? E foi presidente de números empresas, nomeadamente a Unicef, Compal e Nutricafés. António, muito obrigado por estar connosco esta noite e partilhar connosco também algumas ideias. É um prazer. Muito obrigado. A Vera Gouveia Barros é economista, investigadora nas áreas de turismo e habitação, colunista no ECO e comentadora no programa Tempestade Perfeita da Rádio Observador. É autora do ensaio Turismo em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e foi docente na Universidade da Madeira. Vera, mais uma vez, bem-vinda a uma das iniciativas do CDS Lisboa. Sim. E, por fim, o Ricardo Pinheiro Alves, economista, professor universitário e com uma vasta experiência em gestão em entidades não só privadas, mas também públicas e do setor social. Para me ajudar, como sempre, nesta conversa, temos o elemento da Conselhia de Lisboa do CDS. Hoje está connosco o Nuno Rocha Correia, que para além de ser membro da Conselhia, é também ele gestor e, neste momento, vereador pelo CDS na Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, para passarmos à nossa conversa, esta noite sobre a economia, passava-te a palavra, Nuno. Muito obrigado, Diogo. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial aos nossos ilustres convidados e também a todos aqueles que reservaram esta hora para seguirem aqui em direto e participar neste debate de ideias, que eu espero seja interessante para todos. E sem tomar mais tempo, lanço a primeira questão ao António e começava pelo seguinte. Começando por uma análise mais macro e com a experiência que o António tem enquanto gestor de empresas e também os anos que foi Ministro da Economia de Portugal, no seu entender, como é que Portugal se está a comportar nesta crise e como é que o tecido empresarial português está a reagir? Perguntava-lhe também ainda que avaliação é que faz da execução das medidas que têm vindo a ser anunciadas pelo Estado, sobretudo aquelas que se dirigem às empresas e, portanto, se essa execução, no seu entender, está de acordo com aquilo que é esperado ou poderia aqui também ser feito mais e melhor. António. Boa noite, quero começar por agradecer o convite do Diogo e da Conselhia de Lisboa para estar presente neste debate. Quero cumprimentar também os meus colegas de debate. Foi com muito gosto que vi que o Ricardo Pinheiro Alves ia participar, colaboramos no Ministério da Economia e também a Vera Gouveia Barros, quem eu sou um seguidor nas suas intervenções, nomeadamente, como se estava a dizer, na Rádio Observador. Para mim é sempre um prazer poder colaborar e participar nas iniciativas do CDS, nomeadamente aqui em Lisboa. Bom, relativamente ao momento que estamos a viver, eu acho que do ponto de vista económico, e é aí que eu me quero, digamos, concentrar, estamos a viver e vamos continuar a viver, suponho que durante este ano e provavelmente durante o próximo, uma recessão que não tem paralelo na nossa história estatística, o Ricardo confirmará ou não, nem na nossa memória. E eu aquilo que estranho, francamente, é em função das medidas de proteção de saúde pública que foram determinadas em março,
tenha, porventura, demorado tanto tempo às autoridades, nomeadamente ao Banco de Portugal e a outros centros que fazem previsões, chegar nas suas previsões à dimensão da crise que realmente estamos a viver. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo, precisamente no Observador, 4 dias ou 5 dias depois de ter sido decretado o estado de emergência, e onde previa, com umas contas relativamente fáceis de fazer, sem grande sofisticação, que a recessão em Portugal este ano pudesse ser superior a 10%. Uma semana depois, como sabem, o Banco de Portugal traçou um cenário macroeconómico que apontava para uma recessão de 4%. Não é que, obviamente, uma quebra do produto de 4% não seja significativa, mas é muito diferente estarmos num momento económico com uma queda de 10%, ou próxima de 10%, do que uma recessão de 3% ou 4%, que não é muito diferente daquela que vivemos em 2012. E, portanto, a severidade desta crise económica é muito grande, desde logo porque uma economia parada deixa de consumir, ou vê o consumo fora de casa muito limitado, e depois porque com isso afetam-se uma série de setores industriais, afeta-se obviamente o nível das nossas exportações e afetam-se setores que são absolutamente vitais na nossa economia e nomeadamente também na cidade ou no concelho de Lisboa, tem a ver com aquilo que é o universo da hospitalidade, portanto, do convívio, do turismo, das viagens, dos transportes, tudo aquilo que é o consumo que fazemos naturalmente fora de casa, em situações de convívio, em situações sociais, ou quando estamos a trabalhar fora de casa e não em teletrabalho. Portanto, eu creio que a crise que estamos a viver é uma crise económica muito, muito severa, que está a atingir Portugal com uma dimensão que inicialmente as autoridades não souberam prever, e suponho que esta crise vai ter um efeito de lastro que vai perdurar no tempo. Não é só a queda do produto no segundo trimestre, que o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, antevia como uma queda drástica, próxima dos 20%, mas também no terceiro trimestre, ao termos o setor do turismo tão afetado, não termos turistas em Portugal, nós andamos em Lisboa e vemos a cidade muito vazia, sem qualquer trânsito, entramos nos restaurantes, entramos nos centros comerciais e são poucas as pessoas que estão nos centros comerciais. Se lembrarmos que cerca de 64% da nossa economia advém do consumo privado, é fácil de perceber que estamos a ser seriamente afetados e que a recessão vai ser muito severa, não só no segundo trimestre, mas também por comparação com o trimestre homólogo no terceiro trimestre. E os sinais que estamos a ter do ponto de vista de saúde pública são também sinais que deixam alguma inquietação, porque está-se a perceber que, desconfinando e permitindo às pessoas que saiam de casa, imediatamente o vírus ganha uma certa escalada, nomeadamente aqui na zona de Lisboa. A situação não é uma situação confortável, não é uma situação tranquila, e estamos a observar que noutros países, nos Estados Unidos da América, aqui ao lado em Espanha e mesmo no centro da Europa, como é o caso da Alemanha, estão a reavivar-se focos de infecção e casos de infecção, o que leva a que as pessoas tenham medo e se procurem proteger, e o medo é o pior inimigo da economia, do consumo, da vida social. Portanto, eu creio que a crise está a ser severa e creio que perante a dimensão desta crise, primeiro, penso que o Governo não teve a devida consciência do impacto que o confinamento e a paralisação social
ia ter na economia e porque a situação de endividamento do país se calhar não permite uma maior dimensão de apoios, acabou por optar por uma via de apoios às empresas que são bastante tímidos do ponto de vista do seu impacto orçamental e têm todos eles um caráter bastante administrativo e burocrático. Ao contrário de outros países que, não só numa primeira fase, mas também agora na fase de recuperação, abdicaram de receitas, os Estados abdicaram de receitas imediatas, ao nível dos impostos, ao nível das contribuições para a segurança social. O nosso governo optou por, basicamente, avançar com uma medida, que é uma medida inteligente, mas que implica uma gestão administrativa que não é simples. O layoff, mesmo simplificado, não é um layoff fácil, é um layoff complicado e obrigou as empresas, grandes, médias, pequenas, a um esforço administrativo muito grande. O governo tinha previsto que este layoff simplificado pudesse significar um apoio às empresas de cerca de 1.000 milhões de euros por mês. A verdade é que já se passaram 2 meses, abril e maio, e o custo deste layoff nestes 2 meses é cerca de 1/3 daquele que tinha sido estimado inicialmente pelo governo. Portanto, o governo está a poupar naquilo que é a administração e a gestão do layoff simplificado. Uma forma de poupar é criar mecanismos burocráticos que dificultem o acesso ao layoff simplificado e também ao nível das linhas de crédito, para além delas não cobrirem uma parte importante da economia nacional que tem a ver com as grandes empresas, que têm cap de acesso às linhas de crédito muito, muito limitado, 2 milhões de euros por CAI, tem implicado uma gestão administrativa e burocrática muito, muito, muito grande. E eu tenho conhecimento todos os dias de empresas que recorreram a estas linhas de crédito, viram os seus processos aprovados e ainda hoje, estamos no final de junho, não tiveram as linhas que foram aprovadas pelos bancos, mas que depois não foram despachadas com rapidez por parte das estruturas administrativas, da garantia mútua, e depois há uma parte ainda a seguir de contratualização. Portanto, eu qualificaria os apoios que foram postos ao dispor da economia como de caráter burocrático, administrativo e com uma dimensão muito exígua face àquilo que foi a realidade noutros países, a começar por Espanha, Alemanha, onde as medidas de apoio fiscal, isto é, de natureza orçamental, de apoio às empresas, tiveram uma dimensão, em termos de percentagem do PIB, 3, 4, 5 vezes superior àquela que aconteceu em Portugal. Mas, enfim, um Estado endividado tem as suas limitações e o governo socialista, ao ter optado por uma estratégia mais agressiva de devolução de rendimentos, nomeadamente aos funcionários públicos, e ao ter optado por determinadas medidas, como foi a diminuição do horário nos serviços públicos para 35 horas, digamos, se calhar satisfez muitas pessoas, mas não seguiu uma via de contenção de despesa que nos permitisse estar numa situação, porventura, de maior folga para poder atacar a situação que estamos a viver. Portanto, eu teria preferido, francamente, que paralelamente a estas linhas de crédito e estas medidas de layoff simplificado, o Estado, o Governo, tivesse abdicado de algumas receitas neste período de emergência, nomeadamente ao nível da TSU. Cheguei a quantificar quanto é que isso poderia significar em termos de custo do Estado. Seriam cerca de 1.000 a 1.500 milhões de euros por mês, se o Estado tivesse abdicado de coletar as contribuições para a segurança social durante 2 ou 3 meses. E também creio que as medidas que agora estão a ser anunciadas de recuperação à economia nestes períodos de 6 meses têm um caráter administrativo e burocrático enorme. É quase preciso tirar um curso, um MBA, para se perceber como é que se ativam estes mecanismos de apoio. Creio francamente que vamos conhecer durante os próximos meses uma debacle e processos
muito complicados de insolvência, não só em pequenas e médias empresas, mas também se calhar em grandes empresas, e a economia portuguesa vai sofrer bastante, infelizmente. Não só durante o ano 2021, mas o lastro desta destruição económica vai perdurar durante o ano 2020, não só em 2020, mas vai perdurar também em 2021. Portanto, a burocracia a ser uma enorme barreira à implementação dos apoios e a fazer chegar o dinheiro às empresas, claramente. É isso, acho que a burocracia e a gestão administrativa, aqui um poder, digamos, mais de natureza socialista, não consegue resistir, tem de estabelecer regras e metas para todas as medidas, em vez de optar por medidas que automaticamente injetassem dinheiro nas empresas ou evitassem pagamentos das empresas ao Estado, tem o seu custo, e o custo é as empresas estarem a viver momentos de grande aflição, viveriam em qualquer caso, mas poderiam ter um apoio orçamental mais significativo se outra fosse a ótica, digamos, mais liberal e mais aberta e de maior confiança nas entidades privadas por parte do Estado. Claro que, só para terminar, esta quebra da economia com um foco muito grande no setor da hospitalidade vai afetar, podemos falar disso mais à frente, de uma forma muito significativa a economia e as empresas num concelho como é Lisboa, porque a economia de Lisboa, como capital e como centro turístico por excelência, vive de uma forma muito significativa, nomeadamente nestes períodos do verão, daquilo que são a hotelaria, os eventos, os congressos, os festivais de música, a animação nas ruas, a frequência dos restaurantes e toda essa economia que vale, em média em Portugal, cerca de 20% do PIB, mais no período do verão, tem um peso ainda muito mais substancial, seguramente, no Concelho de Lisboa. Sem dúvida, e a própria Web Summit, que o António tão bem soube trazer para Portugal, ajudou a trazer para Portugal e que tão importante é para Lisboa e para Portugal no seu todo. E passava de imediato aqui à Vera, que tão bem conhece esta nossa cidade e sendo Lisboa uma cidade onde o turismo e a promoção imobiliária dominam, e agora com estes efeitos que o António também acabou de mencionar, dos impactos relacionados com o Covid-19, no seu entender, como é que a economia desta cidade se pode reinventar? E também, enquanto cidadã, conhecedora destes temas em profundidade e da realidade que se vive em Lisboa, que competências podem ser desenvolvidas na cidade e que papel deve assumir a Câmara Municipal de Lisboa, enfim, os seus decisores, para promover uma economia menos dependente das atividades do turismo e da promoção imobiliária. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Relativamente à questão que me coloca, Lisboa é o destino que mais hóspedes recebe, não é a campeã das dormidas, mas em termos de hóspedes é, e eu diria que Lisboa é mais importante para o turismo em Portugal do que o turismo é importante para a economia de Lisboa. É um setor muito relevante, cujo o impacto total não conseguimos medir porque ele não se resume à parte do alojamento e da restauração, que é aquilo que nós conseguimos captar nos dados estatísticos, mas tem depois toda uma série de efeitos indiretos, porque é um setor que tem muitos consumos e que cria muitas redes com outras indústrias, para além de depois de todos os impactos induzidos pelo rendimento que gera. Mas olhando aqui para aquilo que são os dados a nível municipal, vemos que, por exemplo, em termos do setor das empresas não financeiras, portanto nós estamos aqui a olhar para o setor financeiro, que há de ter certamente também um peso expressivo, o turismo apenas alojamento e restauração aparece em quarto lugar em termos do número de empresas, no pessoal ao serviço está em terceiro
E neste ranking aqui, tanto em pessoal ao serviço como de empresas, vemos, por exemplo, as atividades administrativas com grande peso. É 25% do pessoal ao serviço no Concelho de Lisboa está nas atividades administrativas e, portanto, eu creio que, apesar das dificuldades que o Concelho certamente vai sentir, porque todo o mundo está a sentir e Lisboa não seria exceção, num contexto nacional, atendendo às atividades que aqui tem, que reúne atividades mais qualificadas, técnicas, tem até em alguns aspectos maior capacidade de resistir a esta situação, porque nós sabemos, por exemplo, que o teletrabalho não é uma possibilidade em todos os setores, não é no turismo, mas é, por exemplo, nestas tais atividades administrativas ou, por exemplo, nas atividades de consultoria e que são extraordinariamente importantes em termos do tecido empresarial do concelho. Relativamente ao papel aqui ao papel do poder local, em termos de estabilização económica, não há muito que uma Câmara Municipal consiga fazer. Isso é um papel que está atribuído e que faz sentido que esteja ao Estado Central. Há, no entanto, algumas medidas que me parecem importantes para ganhar a confiança, para que as pessoas se sintam tranquilas em termos sanitários, para regressar à normalidade e para começar a sair e a consumir, que é aquilo que nesta altura nós precisamos. Tragicamente andámos durante tantos anos a apelar à poupança, a que as pessoas constituíssem poupança, tínhamos altos níveis de endividamento e agora que era necessário consumir, estimular a economia, isso falta-nos. E, portanto, parece-me que o papel da Câmara será mais aqui na parte de garantir as condições, nomeadamente naquilo que controla, como por exemplo os transportes, garantir que os transportes funcionam atempadamente e que, portanto, as pessoas não estão reunidas muito tempo à espera deles, que são frequentes, que são devidamente higienizados. Parece-me que esse será, do ponto de vista autárquico, aquilo que se pede. Também algumas normas de simplificação. Há bocadinho falava-se da questão da burocracia, pois bem, nós sabemos que também muita da burocracia advém de regulamentos municipais e, portanto, a Câmara pode fazer também este trabalho de fazer uma análise à sua legislação e tentar perceber onde é que, fazendo uma análise custo-eficácia, pode ser menos exigente nos seus procedimentos, sem com isso criar ameaças ao bom funcionamento e àquilo que essas normas tentam assegurar. Foi dado o exemplo, nesta altura, aliás estamos agora no verão e portanto até apetece para os estabelecimentos de restauração o terem a capacidade, e até porque estão limitados na possibilidade de terem mesas no interior, alargarem os seus espaços no exterior. As esplanadas, como sabemos, estão sujeitas a uma série de procedimentos para terem autorização, portanto isso ser facilitado. Temos aí um exemplo de algo que se pode fazer, tentar pensar também ao nível do estacionamento, por exemplo, até numa lógica agora de mobilidade. Eu sei que durante muito tempo andámos a apostar na redução do tráfego automóvel, mas se calhar nesta altura o meio individual de transporte, e existem as bicicletas, mas vejamos, as bicicletas partilhadas nesta altura não serão, do ponto de vista sanitário, certamente aquilo que é mais atrativo, e também sabemos que funcionam em pequenas deslocações, não funcionam para grandes distâncias, nem em situações em que as pessoas estão carregadas ou transportam as crianças.
nesse aspecto ainda teríamos muito que aprender com os holandeses, que eles é que já estão muito rotinados em transportar tudo e mais alguma coisa. Nós ainda estamos ainda estamos a dar as primeiras pedaladas. Vera, eu dependo das suas palavras que confiança é a palavra-chave. Confiança é a palavra-chave, sobretudo para voltar a ter as pessoas a consumirem. É certo também que ao longo destes 3 meses, para quem não perdeu o seu emprego e para quem é reformado, para quem tem as suas atividades e continua a ter a sua normalidade, houve aqui uma poupança forçada. Claramente, ao longo de 3 meses, nós não fomos aos restaurantes, não fizemos aquele consumo impulsivo durante 3 meses e, portanto, houve aqui uma poupança forçada. E como é que nós transmitimos esta confiança às pessoas para elas voltarem a consumir no seu entender? Esta confiança é em 2 linhas. É, por um lado, a questão sanitária, e aí há aquilo que nós podemos fazer, mas também há o que não controlamos, há aquilo que ainda não sabemos sobre a própria doença, até porque não há tempo suficiente para percebermos, discute-se muito, e isso é natural, a ciência é mesmo assim que funciona. A questão, por exemplo, vamos tendo alguma evidência de que as crianças são menos afetadas, não só não adoecem, mas também enquanto elementos de propagação da doença parecem não funcionar como agentes, mas há uns tempos não sabíamos isso. Estamos agora a tentar perceber níveis de imunidade, mas ainda não passou tempo suficiente para percebermos se essa imunidade é duradoura ou se, pelo contrário, vai decaindo, como sucede com outras patologias. Portanto, há as questões sanitárias e, por outro lado, há as questões de confiança económica do clima económico. Mesmo quem não perdeu rendimentos, e eu relembro que no início da crise financeira, em 2008, também houve quem não tivesse logo perdido o seu rendimento. Aliás, quando há a falência do Lehman Brothers, vêem-se as taxas de juros a cair, e isso para algumas famílias representou logo um grande alívio pela questão do crédito à habitação. Foi também uma altura em que os preços do petróleo caíram e, portanto, também por aí. E, no entanto, a fatura acabou por surgir mais tarde, mesmo para quem não perdeu o emprego, acabou por ter pela via fiscal, houve que fazer aqui um esforço de consolidação das contas públicas que nos calhou a todos. Portanto, eu imagino que para algumas pessoas, no atual quadro em que ainda há muita indefinição, inclusivamente ao nível dos instrumentos europeus, o que é que vai ser feito, qual é que é a composição em fundos, a fundo perdido, qual é que é a composição em termos de empréstimos, as regras do Pacto de Estabilidade estão agora suspensas, mas por quanto tempo estarão? Portanto, todas estas questões também lançam alguma dúvida sobre o que é que depois vai ser o rumo da economia e que tipos de ajustamento é que teremos de fazer. Exatamente. E pegava um pouco nas suas palavras, nestas últimas suas palavras, passando aqui para o Ricardo e perguntava-lhe, estruturalmente, no seu entender, Ricardo, qual o impacto desta crise na economia e no desenvolvimento de uma cidade como Lisboa. Recordando também em Lisboa que, tendo ela sido considerada este ano a capital verde europeia, se estes compromissos relacionados com o Green Deal são compatíveis com a promoção da economia e ainda assim a fazer sobreviver os desafios causados por esta pandemia. Boa noite a todos. Isso é mais do que uma pergunta. De uma vez, de qualquer forma, começo por agradecer ao CDS de Lisboa, ao Diogo Moura, à Méria Aldim pelo convite que me fizeram, e começo por cumprimentar os meus colegas de painel, a Vera Gouveia Barros e o António Pires de Lima, com muito prazer revejo. Respondendo então às duas questões. Como o António Pires de Lima disse ao princípio, neste momento a única certeza que temos é que temos uma grande incerteza. Eu recordo que as primeiras previsões que foram publicadas pela Universidade Católica falavam do intervalo de 4% a 18% para o crescimento económico em Portugal. E neste momento continuamos com esse intervalo, se calhar mais para cima do que para baixo, não é? Se calhar entre os 10% referidos pelo António e os 18% que a Católica referiu no início de abril ou no final de março, já não me recordo bem. A cidade de Lisboa
sendo mais dependente do que o resto do país do turismo e por acréscimo também na parte imobiliária, vai sofrer mais do que Portugal como um todo, muito provavelmente. E está a sofrer muito provavelmente. E há aqui três questões que me parecem muito importantes para a cidade de Lisboa. Uma é a quebra do turismo, que é a quebra no mês de abril chegou quase aos 100%, e portanto todo o comércio que vive do turismo, o alojamento local, os hotéis, todas as empresas que têm receitas através do turismo, tiveram um corte, uma quebra brutal de receita, que provavelmente se vai prolongar por alguns meses, se não chegar até ao próximo ano. Portanto, o que as pessoas do turismo dizem é que este ano já está proibido. E então, na região de Lisboa, com este alargar de prazos de confinamento, etc., e com a imagem que passou lá fora, em Portugal tinha inicialmente uma imagem boa, que dizia que estava tudo a correr mais ou menos bem, pelo menos comparando com a Espanha, que estava aqui ao lado, e de repente agora aparece a área metropolitana de Lisboa como uma das zonas vermelhas da Europa, e portanto, foi num momento muito pouco, digamos, desejável. O que acontece é que o turismo já perdeu. Mas depois a cidade de Lisboa tem mais dois problemas, parece-me a mim, que é, um, é em relação às pessoas. A Vera já falou do teletrabalho. E a cidade de Lisboa, e as ruas da cidade continuam vazias de carros e de pessoas, ou vê-se muito pouca gente a circular. O que é que isso significa? Significa que as pessoas que diariamente iam para Lisboa, e Lisboa tem cerca de 500 mil de habitantes, e diariamente entram mais 400 mil pessoas, não estão a entrar. E se não estão a entrar, não estão a almoçar, não estão a ir a cafés, não estão a ir a lojas, não estão a consumir. E, portanto, mesmo pessoas que são de fora do concelho, então o choque na cidade, na atividade económica na cidade, vai ser muito grande. E se juntarmos a isto, e aqui já é um bocado de especulação, porque não sabemos o que é que vai acontecer, mas se juntarmos a isto o facto de algumas empresas estarem a aprender que se calhar o teletrabalho é uma boa alternativa, não tem que ser um teletrabalho todos os dias, mas pode ser um teletrabalho 3 dias por semana ou 4 dias por semana, e as empresas só vão um dia ao escritório e as pessoas só vão um dia ao escritório para fazer uma reunião. Reparem que as empresas de consultadoria e de auditoria já faziam um pouco isto. Portanto, já não via, no escritório já não havia lugares suficientes para o número de trabalhadores. Os trabalhadores iam rodando, iam alternando, quando precisavam iam ao escritório. Se isto se generaliza a muito mais empresas, e se generaliza ao Estado, o Estado tem um, como a Vera também referiu, em termos de emprego, tem um peso muito importante na cidade de Lisboa, porque os serviços administrativos estão concentrados na cidade de Lisboa, o choque para a cidade vai ser ainda maior. E é um choque que vai durar 2021, não sabemos bem, estamos um bocado a especular, não é? Não sabemos bem o que é que vai acontecer, mas lá que vai ser real, vai. E por isso a própria Câmara de Lisboa, pelo que eu li, já baixou as receitas deste ano, portanto, já reviu o orçamento, fez um orçamento retificativo e já baixou as receitas. Portanto, é realmente o panorama não é famoso, e eu não queria estar a ser muito pessimista, mas o panorama não é bom. Quais são as saídas, ou quais são... Não é fácil ver quais são as saídas. Eu aqui, uma vez que está aqui o António Pires de Lima, lembro-me, houve 2 coisas muito importantes que aconteceram no período da Troika. A primeira foi o facto das empresas, como o mercado doméstico estava, o consumo tinha parado ou tinha diminuído muito, o que é que as empresas portuguesas tiveram que fazer? Tiveram que se virar para o exterior. Portanto, foi uma necessidade que teve um efeito positivo, porque hoje em dia temos muito mais empresas a exportar do que tínhamos anteriormente. Mas houve um outro aspecto muito importante que surgiu de uma conjugação de alguma sorte e de medidas inteligentes que foram tomadas. Alguma sorte porque houve uma crise no Norte de África, que afastou alguns turistas, e as medidas que foram tomadas que atraíram turistas, criaram os vistos gold, que atraíram investimento no imobiliário, e que possibilitaram à cidade de Lisboa, hoje em dia, estar tão linda, digamos, ou estar tão bonita, tão bem. Perdemos o Ricardo. Peço desculpa de estar a dizer alguma coisa que não é aconselhável estar com uma voz. For censurado. Exatamente. Portanto, como estava a dizer, houve este conjunto de medidas que permitiu que o turismo crescesse, que o investimento imobiliário crescesse, que viessem estrangeiros viver para Portugal.
os europeus finalmente conheceram melhor a cidade de Lisboa e perceberam quão bonita é a cidade de Lisboa e começaram a vir em grandes quantidades, se quiserem, visitar a cidade, e isso ajudou muito à recuperação. Neste momento, não vamos ter uma coisa semelhante, porque a história normalmente não se repete, mas a cidade de Lisboa vai ter que arranjar uma alternativa, idealmente, que seja similar a esta, ou que tenha os mesmos efeitos, o que não é fácil. Uma das características destas medidas e deste desenvolvimento que eu referi foi que as empresas e os agentes económicos foram deixados livremente atuar. Dado que os vistos gold foi uma medida administrativa, mas, regra geral, o que se fez, por exemplo, foi liberalizar e dar liberdade aos agentes económicos, aos empresários para investir e para arranjarem as casas e para receberem os turistas. E, portanto, vai ter que ser uma coisa, espero eu, que seja uma coisa similar noutra área. Não sei qual é a área. Não sei se a área do Green Deal e do ambiente, se é a área do digital, se é a área da moda. Já agora, em relação ao ambiente, eu só queria dizer que fala-se muito da transição ambiental, não é? Além da digital, mas a transição ambiental já começou há mais de 30 anos e vai continuar provavelmente por mais 30 ou 40 anos. Aliás, como a transição digital, não tem nada de novo. Quer dizer, vai mudando, tem algumas coisas de novo, mas é uma transição que se prolonga durante décadas. Há aí oportunidades, mas é preciso saber aproveitá-las. Eu não sei se a cidade de Lisboa sabe aproveitá-las ou não, e há outras áreas. Agora estou a pensar, por exemplo, no caso da Fundação Champalimau. É uma área de saúde. Uma fundação existe porque um senhor muito rico deixou um legado e construiu-se uma fundação, construiu-se uma coisa que aparentemente, eu não sou muito conhecedor do assunto, mas aparentemente está na ponta em termos de investigação e em termos de tratamentos, etc. Ao lado está a ser construído outro edifício virado para o câncer do pâncreas e com os mesmos fins. Se calhar há aqui uma iniciativa privada que pode ter uma base e pode levar a qualquer coisa, e se calhar pode haver uma especialização na área da saúde, não é querer fazer tudo na área da saúde, porque nós não temos condições para isso, mas é olhar para uma especialização na área da saúde e apostar nessa especialização. Qual é o papel da Câmara nisto tudo? A Câmara sozinha nunca vai fazer nada, a Câmara precisa que os agentes privados façam alguma coisa. Apesar de hoje em dia estarmos numa fase da vida, ou uma fase da vida não só nacional como internacional, que se acha que os Estados é que têm que resolver tudo, não, eu acho que não. E, portanto, a Câmara tem que detectar e perceber quais são as oportunidades, tem que ajudar quando tiver que ajudar, e esta será eventualmente uma maneira de sairmos de uma situação que, para a cidade de Lisboa especialmente, é muito difícil. Portanto, no seu entender, Ricardo, é possível passarmos da teoria e da ambição de querer ser um hub de saúde ou um hub tecnológico para sermos efetivamente um grande centro de excelência e que isso se torne uma realidade, até porque, e o Ricardo é uma pessoa da universidade, existe matéria-prima, existe fator humano de grande qualidade na região, na área metropolitana, que pode alimentar estes centros de excelência. Na teoria é sempre possível. Na prática depende da vontade de muita gente, não é? Falou no caso das universidades. Há muitas universidades em Lisboa, mas eu não vejo muita coordenação entre as universidades. Na área que eu conheço melhor, que é a área de economia, a melhor universidade que havia saiu de Lisboa e foi para Carcavelos, foi para o Conselho de Cascais. Portanto, eu não sei se a Câmara de Lisboa está a fazer alguma coisa em relação a isso. Voltando ao exemplo da Fundação Champalimau, havendo ali dois institutos ou duas fundações que estão especializadas numa área muito concreta da saúde, se calhar fazia sentido que houvesse formação e houvesse educação universitária virada também para essa área. Portanto, é preciso pegar em várias coisas. Agora, não é fácil definir, porque tal como Lisboa tem este problema, muitas cidades têm este problema na Europa, todas as cidades, se calhar, têm este problema na Europa. Só que Lisboa é uma cidade relativamente pequena, não é? Quer dizer, é uma cidade média. Na Europa, pelo que eu vi, está para aí, nem sei se está nas 100 primeiras. Tem meio milhão de habitantes, a cidade em si, portanto não é uma cidade assim tão grande como isso. Isso, por um lado, é bom porque tem espaço para crescer, se compararmos com Londres, que tem 8 milhões de habitantes, mas, por outro lado, também não lhe dá a massa crítica que Londres tem. Londres tem uma grande variedade de alternativas entre por onde ir buscar para recuperar a situação difícil que também está a passar. Lisboa poderá ter mais dificuldades, como Portugal também tem mais dificuldades, porque também é um país mais pequeno.
E, portanto, quando temos mais dificuldades, temos que ser mais inteligentes. E é isso que às vezes falta. Exatamente. E passando aqui diretamente para a Vera, e que há pouco falámos do turismo, ainda agora o Ricardo também referiu, tem Lisboa a capacidade de se aguentar durante mais alguns meses só com o turismo interno? Existem condições para isso? Existe procura suficiente para alimentar aquilo que é a capacidade instalada de Lisboa? E de que forma é que se pode reinventar negócios como, por exemplo, o alojamento local, que teve uma expansão enorme na cidade de Lisboa? Lisboa já era um sítio predominantemente de turismo internacional, portanto o país como um todo tem mais hóspedes, mais dormidas internacionais, mas depois existem muitas assimetrias dentro do território e no caso de Lisboa estava essencialmente virado para um turismo internacional, é um produto que está bem definido, é o City Tour, com uma estada média relativamente curta e com a importância dos mercados francês, espanhol, italiano. Eu aqui tenho uma visão, parece-me que um pouco diferente, porque daquela que foi enunciada pelo Ricardo Pinheiro Alves, porque eu sou lisboeta, mas desagrada-me profundamente esta macrocefalia que nós temos no país de tudo estar concentrado em Lisboa. E encaro, inclusivamente, este acontecimento como naquilo que pode ser uma oportunidade para desconcentrar a atividade, não só pela questão do teletrabalho, mas também porque as pessoas vão naturalmente procurar locais onde tenham menos contacto com outras pessoas para minimizar as possibilidades de contágio. E, portanto, destinos que estavam, como é o caso de Lisboa, como o Algarve, que tinham, como a Madeira, que no país é o que tem a maior intensidade turística, se calhar vão ser um bocadinho preteridos em função, para outras regiões do país, o que para mim parece um aspecto positivo. Não acho que, aliás, eu não acho que nós tenhamos, que a economia portuguesa tenha capacidade, diz logo que somos muito pouquinhos, mas depois também pelo poder de compra que temos, para se basear na procura interna, e isso é válido para os vários setores de atividade onde eu incluo o turismo. Portanto, o turismo tem uma grande virtude de ser um setor exportador. Sendo um setor exportador não é deslocalizável, porque eu só posso fazer turismo em Portugal e depois só posso fazer turismo na Covilhã. E tem ainda uma outra vantagem, portanto, tem esta ligação muito grande ao território e tem o potencial para ser um instrumento de desenvolvimento de coesão social, até porque envolve muitas populações. Chama-se ao setor do turismo também o da hospitalidade, porque vive muito deste contacto. Abordando a questão do alojamento local, acho também que o alojamento local, por comparação com a hotelaria, parece-me que poderá sobreviver melhor do que os empreendimentos turísticos. Desde logo porque retoma a questão da privacidade, não é? A pessoa está ali e está sozinha, não tem de contactar com outras pessoas e, portanto, isso pode contribuir para lhe dar uma sensação de confiança em termos sanitários. Por outro lado, porque conforme eu fui sempre dizendo ao longo dos vários debates sobre alojamento local e estava bem longe de imaginar uma situação destas, o alojamento local é verdade que competiu, falava-se muito de certa altura o alojamento local foi diabolizado pela questão da habitação, porque competia
E é verdade que compete com a habitação, mas também é muito fácil, compete com a habitação porque é muito facilmente transformada em habitação. Eu não consigo transformar um hotel em casas tão facilmente como faço com um alojamento local. Portanto, nós tivemos aqui a virtude de conseguir transformar aquilo que foram anos e anos e anos de investimento. Nós olhávamos para os nossos dados macroeconómicos e víamos que Portugal até era um país onde se investia muito, mas depois, quando íamos olhar mais detalhadamente para os números, víamos que grande parte do investimento era em construção, e foi um investimento precisamente em habitação que, quando se converteu em alojamento local, tornou-se um investimento produtivo. Aquilo que tinha sido um consumo passou a ser um investimento produtivo. E esperemos que retome. Eu acho que o setor está a passar por um momento extraordinariamente difícil, até porque, tendo a tal componente internacional, está crucialmente dependente da abertura de fronteiras, do fluxo entre países. Mas olhando para aquilo que é a tendência de longo prazo, e vamos agora tentar esquecer um pouco esta situação de pandemia e pensar naquilo que eram os nossos discursos de longo prazo há um ano. Aquilo de que nós falávamos era, para além das alterações climáticas, falávamos da questão da indústria 4.0, da ameaça da robotização que podia eliminar uma série de empregos. Pois bem, acho que aqui o setor do turismo é daqueles que tem mais potencial pela questão do tal convívio, ser um ingrediente importante. E de resto eu acho que todos os fatores que fizeram de nós um destino, a princípio na moda, mas depois que foi ganhando reputação e que isso se foi vendo, porque íamos sistematicamente ganhando cota de mercado, estávamos a conseguir crescer nos vários indicadores. Todos esses fatores são intrínsecos e continuam cá, que é uma questão bastante importante. Sem dúvida. Bem, Nuno, se calhar antes de passares ao António, relembrar que quem nos acompanha através do Facebook do CDS Lisboa e de outras páginas que estão a partilhar esta nossa conversa, que pode colocar questões aos nossos convidados ou então deixar um comentário que daqui a pouco nós partilharemos aqui com a Vera, com o António e com o Ricardo. Nuno. Muito bem, e voltando ao António Pires de Lima, eu ia a um artigo que recentemente escreveu no Observador para lhe perguntar em que medida é que os incentivos aos cidadãos, às famílias, podem efetivamente estimular o consumo. Ou, porque ainda não resolvemos a questão relacionada com a confiança, em vez de estarmos a estimular o consumo, iremos estimular a poupança, o que também é bom, mas se calhar é outro tipo de efeito que não queríamos agora. António. Sim, de facto, eu sugeri, num outro artigo que fiz, de facto, que o Governo pudesse considerar uma medida de apoio a todas as famílias portuguesas através de um subsídio, de um cheque voucher de 500 euros a cada família portuguesa. Enfim, eventualmente podia ser modulado em função do número de pessoas que compõem cada agregado familiar, para passar férias em Portugal, até portanto, um voucher que fosse descontado nos hotéis e assim incentivar as pessoas a saírem de casa, a fazerem férias, que também merecem, e a saírem de casa ativando consumos também que as pessoas, quando estão de férias, têm, porque vão aos restaurantes e gastam recursos no lazer. Curiosamente, esse artigo que eu fiz foi provavelmente todos os artigos que eu tenho escrito nos últimos meses a propósito desta crise, aquele que mereceu comentários nas redes sociais mais estridentemente negativos. E percebi, relativamente a essa proposta, que havia uma preocupação quase que organizada, seguramente de setores mais esquerdistas, de procurarem difamar o conteúdo do artigo
e desfazer aquela proposta. Eu queria aqui lembrar que medidas parecidas ou de caráter semelhante, de estímulo ao consumo, foram adotadas e com bastante sucesso em países tão diferentes como a China, a Itália, que aliás está, enfim, com uma grande carga administrativa, mas está a implementar uma medida parecida, e nos Estados Unidos da América, e parecia-me que o setor do turismo, pela sua especificidade, porque é um setor que tem efeitos multiplicadores muito importantes e está privado da sua principal fonte de receita durante este verão, que é os visitantes estrangeiros, merecia este tipo de apoio, que ainda por cima tinha a vantagem de ser pouco burocrático e depender das escolhas das pessoas e, portanto, não perverter o mercado, porque de alguma forma as pessoas escolheriam os sítios onde quereriam gastar esse dinheiro. E também não acho que uma medida com estas características chocasse necessariamente aquilo que é uma matriz mais liberal, porque eu recordo que nós no CDS, que é um partido que junta várias matrizes, defendemos no passado que outro tipo de cheques e apoios do Estado diretamente às pessoas fossem dados, como é o caso do cheque ensino ou o cheque saúde, e que as pessoas depois tivessem a liberdade de, com esse apoio do Estado, poderem escolher a escola dos seus filhos ou o hospital onde queriam ser tratados. Portanto, é uma modulação de medidas que é feita muitas vezes por governos de caráter mais conservador ou liberal. Isto é, dar poder às pessoas para as pessoas depois, através das suas escolhas, poderem ter maior liberdade de escolherem a escola, de escolherem o hospital ou, neste caso, escolherem o tipo de férias que queriam fazer até setembro. Achei que aí a questão era poder escolher o consumo, não ser vocacionado para o setor do turismo. Eu pessoalmente sou a favor daquilo que se chama o helicopter money, como se fez nos Estados Unidos. Achava que esta teria sido uma boa oportunidade para vermos até o Banco Central Europeu, que é quem conduz a política monetária, experimentar uma medida dessas. Mas a questão é depois dar liberdade às pessoas, inclusivamente porque algumas vêm-se sem emprego, para poderem usar o tal cheque no setor que lhes aprouver. Certo, mas eu estava a pensar objetivamente num apoio que fosse dirigido para o setor do turismo. E repare, quando as pessoas têm um apoio do Estado para gastarem 500 euros em férias, deixam de precisar de gastar dinheiro. Portanto, eu acho que é preciso distinguir aquilo que são apoios diretos de natureza social às pessoas daquilo que são apoios de natureza de estímulo económico à economia e às empresas. As duas coisas estão ligadas, mas são de natureza diferente. Portanto, eu sou altamente favorável a que mecanismos de acesso ao subsídio de desemprego, ou de proteção de emprego, ou até proteção de rendimentos mínimos sejam implementados, nomeadamente nestes momentos de urgência e de emergência. Mas, de facto, a medida que eu propus, até porque as limitações do Estado português são grandes, e uma medida destas teria já em si um custo de cerca de 1.500 milhões de euros a ser consumido em 3 meses, eram realmente dirigidas a fazer sair as pessoas de casa. E era um estímulo muito direcionado para o setor da hospitalidade, porque eu acho que este setor é vital para a nossa economia. Vai estar privado durante muitos meses daquilo que é uma componente fundamental, porque as pessoas coíbem-se de viajar, coíbem-se de apanhar aviões para vir a Portugal. A única fronteira terrestre que nós temos é com Espanha e, portanto, nós estamos reduzidos, em termos do turismo, àquilo que é a nossa capacidade, eventualmente, de atrair espanhóis, que admito que estejam cansados
estar fechados, confinados no seu território e possam visitar Portugal. E depois os portugueses deslocando-se internamente, poderem consumir e com isso aguentarem ou servirem durante uns meses de uma certa rede de um setor que, do meu ponto de vista, é vital. Representa 20 e tal % das nossas exportações e, portanto, nós devíamos procurar proteger a capacidade instalada que temos, porque se perdermos parte, eu vi, por exemplo, alguns empresários do setor da restauração falar, como o José Avilés, e dar nota de que provavelmente 50% dos restaurantes em Portugal vão fechar durante o próximo ano. Ele próprio já fechou meia dúzia deles e é um empresário com um forte apoio financeiro, tem sócios de natureza financeira muito grandes e, portanto, para proteger esta capacidade instalada, eu creio que era preciso ativar medidas que incentivassem os portugueses a consumir turismo durante este período. E se eu tiver dinheiro para fazer férias, liberto dinheiro para poder gastar no supermercado, porque não tenho de me preocupar com as férias que vou fazer, tenho mais dinheiro para poder gastar no supermercado. Agora, eu não daria a esta medida o cunho social, porque acho que, do ponto de vista social, deveriam ser outras as medidas para apoiar as pessoas, como diz a Vera, que estão a passar fome ou que não têm dinheiro para ir ao supermercado. E, portanto, eu distinguiria aqui o caráter dessas medidas e, francamente, acho que com aquilo que se antevê passar no turismo até termos uma cura, até as pessoas perderem o medo de viajar, até termos uma cura para este vírus. E com aquilo que se está a passar e vai previsivelmente continuar a passar, como estava a dizer o Ricardo, ao nível do teletrabalho. Há muitas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos da América e na Europa, de serviços tecnológicas, e Lisboa é uma capital de serviços, onde, aliás, se vieram a localizar muitas empresas internacionais, escolhendo Lisboa, Portugal, e sobretudo Lisboa, como centro de negócios e de serviços. Grande portanto, Lisboa, o eixo Lisboa-Cascais, onde temos em Oeiras inúmeras empresas Inúmeras. Eu lembro-me quando estive no governo, inaugurei em Lisboa imensos centros com estas características. Portugal é um país especialmente competitivo para a localização de centros de serviço especializados. Começámos há alguns anos com os call centers, mas depois evoluiu para tipo de serviços tecnologicamente muito mais evoluídos e sofisticados. Mas reparem, ao permitir-se às pessoas que trabalhem desde casa e ao se perceberem, do ponto de vista até dos custos das próprias empresas, a enorme vantagem que é ter uma parte das pessoas que trabalham na empresa a trabalhar desde casa, isso também vai ter um impacto muito grande naquilo que são os consumos em Lisboa, porque se eu trabalhar desde casa metade da semana, gasto muito menos dinheiro em restaurantes, em transportes, numa série de atividades. E, portanto, eu creio, francamente, que se existissem recursos para isso, e essa é outra questão, faria algum sentido que algumas medidas de estímulo ao consumo, direcionadas para determinados setores que depois têm um efeito multiplicador, pudessem ter sido implementadas, e isto não é uma invenção portuguesa, não é uma ingenuidade portuguesa, porque em outros países do mundo estão-se a adotar medidas com o mesmo tipo de sentido e muito direcionadas para estimular, por exemplo, o setor do turismo e da restauração. Sem dúvida. No entanto, ainda temos que vencer a tal questão relacionada com a confiança e aparecer a tal vacina que nos permita a todos ter, enfim, podemos andar, voltar ao nosso normal. E trazendo aqui um bocadinho também o Ricardo para esta discussão das medidas e dos incentivos e olhando para a economia no seu todo, hoje faz sentido voltarmos a falar de um choque fiscal ao nível do IRC, do IRS, de uma taxa flat, isto para atrair empresas internacionais, os tais centros de excelência na região de Lisboa, enfim, é algo que faz sentido voltar a ter na agenda neste momento, Ricardo.
eu penso que faz sempre sentido. Lisboa tem algumas vantagens. Tem vantagem, por exemplo, ser segura, ter uma boa qualidade de vida, e por isso é atrativo para as empresas e para quem quer investir. Mas o problema, como já foi referido, eu não sei se me estão a ouvir bem ou não. Eu estou a ouvir muito parado. Muito bem. Estou a ouvir. Mas como já foi referido, neste momento temos aqui uma questão, que é as empresas podem começar a repensar a sua forma de organização. Agora perdemos o Ricardo. Diogo? Bem, há de entrar novamente. Eu se calhar aproveitava, Vera, no seguimento que eu tinha dito há pouco, e percebemos que o alojamento local tem conseguido, tanto o Ricardo já veio, mas só agora para terminar este pensamento e deixar a questão, nós tivemos vários negócios na área do setor turístico em Lisboa. O alojamento local foi um caso de que tem optado, em alguns casos, pela sua versatilidade em arrendamentos de curta duração, e isso tem vindo a acontecer na cidade de Lisboa. Alguns acabaram por aceitar este programa da Câmara, o programa Renda Segura, não foram assim tantos, mas mesmo assim foram alguns, mas há outras atividades turísticas que não estão a conseguir ultrapassar esta crise. Há alguma forma, ou algumas destas atividades do setor turístico podem reinventar-se? Porque nós temos visto isto um bocadinho no setor da restauração, que alguns estão-se a reinventar e estão a repensar o seu negócio. Exatamente. E, portanto, naquele momento tem que decidir se avançam com o seu negócio, se repensam a sua atividade ou se fecham. No turismo, aquilo que nós temos tido de feedback por parte das entidades que representam o setor é de que estas empresas, nomeadamente os guias, os animadores, os veículos de animação turística, não estão a conseguir reinventar. Haverá alguma forma de poder ajudar todas estas atividades, porque provavelmente estarão se calhar um ano com o mercado muito em baixo? Estão, portanto, elas não estão, quando há bocadinho trouxe aqueles números, eles são apenas os respeitantes ao alojamento e restauração, mas claro que depois há essa parte das atividades de animação que sofre bastante com esta crise e que nesta altura estará certamente a passar por dificuldades. Mas repare, os próprios tuk-tuks foram uma inovação, nós se calhar não nos lembramos que eles não fizeram sempre parte da paisagem de Lisboa. Tornou-se uma solução, de facto, quando começamos a receber um conjunto de turistas, provavelmente nós não temos muitos dados da caracterização sociodemográfica dos turistas, mas aquilo que é feito por inquérito mostra até um perfil de pessoas, já casais, os chamados empty nest, portanto casais cujos filhos já saíram de casa e que estão na reforma, têm aqui um peso importante e que se percebeu ali que havia até inclusivamente com o aumento do número de cruzeiros e que portanto são turistas que vêm, estão apenas umas horas na cidade e querem ficar com uma ideia geral e portanto estar a fazer passeios a pé não os levaria a tanto sítio. Percebeu-se que com a morfologia da cidade havia ali uma coisa que nós associávamos mais à Ásia, mas que funcionava bem em Lisboa. E, portanto, eu acho que tudo isto vai sempre acontecer. Aliás, a evolução normal já dita que determinados negócios acabam e outros conseguem reinventar-se, não é? Nós vemos, é engraçado às vezes pensar em coisas que têm sobrevivido, como por exemplo os livros, temos tantos meios digitais, mas os livros têm-se mantido muito bem. Os vinis tiveram quase desaparecidos e entretanto reapareceram, agora são um objeto de charme, e o belo do CD, que era uma coisa recente, morreu passado pouco tempo.
foi completamente ultrapassado pelo MP3, eventualmente regressará também com um segundo charme daqui a uns anos, não sabemos. Portanto, em todas as atividades isto acontece. E no turismo não vejo razão para também não se reinventar, não descobrir. Exatamente. Peço desculpa por estas saídas, estas interrupções tão bruscas, só para concluir o meu raciocínio de há bocado. Lisboa é uma cidade. Eu há pouco, quando referi que Lisboa tem espaço para crescer, estava a pensar na cidade propriamente dita, não estava a pensar na área metropolitana, que tem quase 3 milhões de pessoas. E aí é que faz sentido falar de alguma desconcentração. Lisboa, a cidade, tem meio milhão de pessoas e, portanto, se crescer mais um bocado não parece muito exagerado comparando com a dimensão que algumas cidades europeias têm. Obviamente que é preciso considerar os impactos ambientais e essas questões todas são todas muito relevantes. Agora, a partir do momento em que há uma crise no turismo e que vai afetar alguns agentes económicos de certeza absoluta, mesmo que alguns se reinventem para a habitação ou para o mercado de arrendamento, infelizmente não existe, mas deveria existir e poderia ser uma saída temporária para algumas dessas empresas. Há outras empresas que vão ter que se reinventar, como a Vera estava a dizer, e pensar noutro tipo de atividade. Em Lisboa, o ponto forte que Lisboa pode ter, claramente, é na área dos serviços, portanto não faz sentido nem a indústria nem a agricultura, como centro urbano que é, e depois o que faz sentido é apostar em serviços com um elevado valor acrescentado. Há bocado foi referido pelo António a questão dos serviços especializados e dos call centers, e depois evoluíram para serviços muito mais especializados, em que as pessoas que trabalhavam eram engenheiros, eram licenciados, etc. E, portanto, não estamos a falar de mão de obra barata, não é? E é esse tipo de serviços que a cidade de Lisboa precisa. Temos algumas software houses hoje em dia, portanto, na área do digital há muito espaço para andar. É preciso perceber onde é que estão os nichos em que Lisboa e a economia portuguesa se pode especializar. Lisboa ou a economia portuguesa. Isso é que é importante, isso é que é a parte mais difícil, não é? Portanto, nós tivemos a sorte de ter o turismo a vir e o turismo a crescer, ainda bem, mas de qualquer forma, mais tarde ou mais cedo, iríamos ter que procurar outras alternativas ao turismo, independentemente de haver a pandemia ou não. Por isso é que eu há bocado estava a dar os exemplos da saúde. Só para dar um exemplo muito rápido, se pensarmos no caso do exemplo da fábrica da Volkswagen em Palmela, que é uma fábrica que faz montagens de automóveis. A maior parte do valor acrescentado desse produto, que é o automóvel, está fora de Portugal, não está em Portugal. A parte principal, se calhar em termos de valor acrescentado, é a parte de concepção e design do automóvel, que é feita na Alemanha. Não é feita em Portugal. Portanto, se calhar nós precisamos ter mais essas atividades aqui, e essas atividades têm que estar viradas para o exterior, não pode ser para servir só os portugueses. Têm que estar viradas para a exportação e para o investimento. Quanto a isso não há dúvida alguma. Porque a economia portuguesa, só com a nossa realidade, com o nível de endividamento que temos, e não é só o Estado, são também algumas empresas e algumas famílias, e nós continuamos muito endividados, apesar de ter havido uma correção do déficit orçamental, a dívida pública continua muito elevada e a dívida externa do país continua muito elevada. Portanto, o problema está longe de estar resolvido, não é? O que se fez foi só fazer com que a dívida pública pare de crescer e que tenha descido um bocadinho, mas esse efeito já desapareceu agora com a crise. Neste momento vamos ter uma dívida pública que vai chegar aos 140% ou se calhar até mais. E por isso, dado o nível de endividamento, nós não conseguimos depender só de nós para crescer, somos demasiado pequenos, e portanto temos que Lisboa, e se calhar devemos pensar na região da área metropolitana de Lisboa, tem que apostar neste tipo de serviços com elevado valor acrescentado, pagam melhores salários e que permitem que as pessoas tenham um melhor nível de vida e que aproveitem as características da região para tentar captar investimentos estrangeiros. Portanto, voltando ao início da pergunta, que era se faz sentido o tal choque fiscal, eu não gosto do termo choque fiscal. Agora, para uma economia portuguesa que tem problemas de competitividade, faz sentido que as taxas de juros, de imposto que as empresas pagam sejam muito mais baixas. Os irlandeses já perceberam isso há muitos anos. Nós só somos burros por não o fazermos também. E já estávamos em vias de o fazer e infelizmente foi interrompido. E, portanto, essa questão não desapareceu.
E não é pelo problema da taxa de imposto das empresas baixar que vai haver um agravamento do déficit ou um agravamento da dívida. Bacana. O problema vem por outras vias e não por essa. António, eu voltava a si para lhe perguntar da sua dupla experiência de ter sido Ministro da Economia de Portugal e também gestor de empresas de dimensão muito significativa. Como é que hoje, neste enquadramento que estamos a viver e que iremos viver, como é que hoje se atrai o investimento estrangeiro para Portugal e a deslocação de empresas, bem como a criação de mais empresas em Portugal? Ou neste momento, na sua opinião, devem as políticas, os apoios estarem mais focados naquilo que é a empregabilidade local e apoiar o tecido económico existente? Eu creio que é preciso, de alguma forma, fazer as duas coisas. Por um lado, nesta fase crítica que estamos a viver, compreende-se bem a necessidade de criar os estímulos que são possíveis para que as empresas mantenham o emprego que é possível. E, portanto, eu acho que esse esforço que se está a fazer, com as medidas que o Governo adotou, é um esforço meritório que tinha que ser feito, qualquer que fosse a orientação política do Governo neste momento. E deve ser feito por razões económicas, para proteger economicamente as pessoas e razões sociais, porque as pessoas no desemprego sofrem bastante psicologicamente e sofrem de forma económica acentuada. Agora, realmente, eu creio que esta crise que estamos a viver veio pôr também a nu algumas fragilidades que tinham as economias europeias, a portuguesa também, em termos de dependência de cadeias que se chamam supply chain, portanto de abastecimento, que estavam ou que se tinham deslocado fundamentalmente para o Oriente e nomeadamente para a China. É impensável que uma região como a União Europeia não tenha dentro de si assegurada a produção de elementos que são absolutamente básicos para a sua saúde. Nós estivemos sem máscaras até meio de março, abril, tivemos de importar ventiladores de forma urgente, alguns dos quais ainda não chegaram a Portugal 3 meses depois. Até gel desinfetante faltou numa primeira fase desta pandemia e temos muitas empresas em Portugal e na Europa que, em termos de abastecimento, em áreas como o têxtil, a moda, dependem de cadeias de produção que estão completamente centralizadas nos países orientais. China, Vietnã, Mongólia, Índia. E eu creio que esta crise, nesse sentido, foi um alerta para também o perigo de, em setores que alguns são vitais para os nossos serviços sociais, como é o caso da saúde, ou em outros setores que têm grandes marcas, mas que dependem em termos de produção, grandes marcas europeias, mas que dependem em produção, cadeias de abastecimento com um ciclo bastante longo e distante, foi um alerta para a necessidade das empresas e dos Estados assegurarem a produção de alguns serviços em cadeias de abastecimento mais próximas. Mas isso pode ser uma oportunidade muito grande para Portugal. Portugal é especialmente competitivo em determinadas áreas de produção, tem tradição no calçado, no têxtil, indústrias tradicionais portuguesas, mas que evoluíram muito do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de design, do ponto de vista de moda, nas últimas décadas. E, portanto, eu creio que esta crise, nesse sentido, pode representar, a médio prazo, uma oportunidade para Portugal. Eu acho que faria sentido que o Governo e alguns municípios procurassem vender a imagem e as capacidades de Portugal como um país mais próximo, que está dentro da União Europeia e que pode ser, ou é, especialmente competitivo
para a produção de determinados bens. Eu creio que seria importante, e acho que aí o PSD acertou, muitas vezes não acerta, mas aí acertou, que houvesse um esforço mais organizado por parte das autoridades portuguesas, das entidades públicas, para captar investimentos industriais importantes para Portugal. E isso faz, eu lembro-me quando estava no governo, no período de crise, nós tivemos de montar equipas de trabalho, task forces específicas para visitar mercados e visitar empresas. Lembro-me de uma, com a colaboração da AECEP, funcionou muito bem para trazer o novo modelo da Volkswagen para Portugal. Foi um contrato que foi assinado em 2014, no meio da crise, e que foi muito importante. Claro que, do ponto de vista de implementação, demorou alguns anos e, portanto, acabou por ser um investimento que foi inaugurado pelo Poder Socialista, mas não interessa. Foi, de facto, cativado para Portugal em 2014 e isso exigiu uma articulação entre o Governo e entidades públicas, incluindo o Ministério das Finanças, muito forte para trazermos investimento para Portugal. Portanto, as condições fiscais, a previsibilidade fiscal, o facto de as políticas públicas de apoio à localização de investimentos em Portugal serem previsíveis e não se alterarem quando os governos mudam de cor, são fatores muito importantes para a atração de investimento e eu acho que nós devemos apostar na dupla vertente. Investimentos na área de serviços, seguramente, embora o teletrabalho possa representar uma ameaça para a centralização desses serviços em Portugal, porque hoje é possível, eu por exemplo tenho uma das minhas filhas a começar a trabalhar na Google, no escritório de São Francisco, mas foi-lhe dito para, durante os próximos 6 meses, trabalhar desde Portugal e todos os empregados da Google estão em casa até janeiro do próximo ano, da Google e de uma série de empresas tecnológicas. Reparem, isto pode representar uma ameaça para um país ou para uma região, como Lisboa, que se estava a procurar especializar e era especialmente atrativa pelo clima, pela segurança, pela qualidade dos recursos humanos, pelas condições de vida que oferece, para a localização de centros de serviços, porque muitos destes centros de serviços, está-se a descobrir, se calhar podem funcionar com as pessoas a 500 km de distância ou a 1000 km de distância, conseguem organizar-se e trabalhar, as empresas de consultadoria, que aqui já foi dado o exemplo pelo Ricardo, e portanto eu acho que se tem que combinar este esforço, tem que ser mútuo. Claro que para a cidade de Lisboa a aposta deve ser mais nos serviços, estou de acordo com a prioridade que o Ricardo aqui estabeleceu, ou a oportunidade que existe e que parcialmente está a ser aproveitada na área da saúde, do Health Cluster, e portanto eu acho que ao nível da cidade de Lisboa os serviços são fundamentais e aí eu creio que de facto nós devíamos ter uma espécie de pacto que se tentou estabelecer a propósito da reforma do IRC entre os partidos que normalmente estão no governo, PSD, PS e CDS, relativamente às condições de investimento em Portugal. Do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de previsibilidade de legislação, é muito importante nós apresentarmos como um país que, independentemente dos seus governos, tem uma proposta de valor para as empresas internacionais e que as empresas internacionais sabem que é confiável, isto é, que está ao seu dispor agora, mas também estará daqui a 5 e daqui a 10 anos. Muito obrigado, António. Estamos mesmo a aproximar-nos do fim desta nossa conversa. Pedi a cada um de vós um comentário final e lançava este tema da localização versus globalização, que o António mesmo agora focou, e também a quarta revolução industrial que a Vera há pouco também falava, onde a digitalização e a robótica serão fatores determinantes para se produzir mais, gastando menos. É este o caminho? Pedi-vos um comentário final e também algo que entendam por útil acrescentar. Começava se calhar pelo Ricardo.
localização e globalização. Hoje, por acaso, foi publicado um artigo também no Observador, em que eu referia que há aí uma ideia de que a globalização está a desaparecer, ou vai acabar, talvez seja um pouco radical demais, mas que está a diminuir, ou que pode haver um retrocesso na globalização. Eu estou convencido que não. Pode haver uma evolução temporária por causa da pandemia, como é óbvio, mas que a evolução veio para, a globalização veio para ficar. E, portanto, para uma cidade como Lisboa tem sempre que pensar em termos locais e em termos globais. Não tem alternativa, tem que pensar nas duas dimensões. O turismo também pode ter uma quebra, mas também vai continuar e, portanto, vai continuar a ser importante para Lisboa. E o turismo é uma dimensão, não sei se é global, mas pelo menos continental é. Há bocado falava-se das cadeias de valor globais. As cadeias de valor geralmente, na sua maioria, são regionais, não são globais. Há algumas exceções, algumas indústrias e o petróleo, etc., são realmente mais globais, mas normalmente são regionais. E, portanto, o que está a acontecer é que, em alguns casos, pode haver algum chamado reshoring, mas não parece que isso vá ter assim, um efeito tão importante que vai alterar a evolução da globalização. Agora, pensando numa perspectiva como da cidade de Lisboa, que é o que interessa ao tema principal desta conversa. Aqui a questão é que a cidade de Lisboa tem que se especializar. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. E do ponto de vista da Câmara Municipal, e quem estiver à frente dos destinos da Câmara Municipal, tem que, falando com as pessoas, perceber em que áreas é que a cidade de Lisboa tem condições para se especializar. Isso já é muito evidente no turismo, mas tem que arranjar outras áreas novas e outras áreas que tenham um maior valor acrescentado. Eu volto a repetir, Portugal, para evoluir, e para os portugueses terem um melhor nível de vida, para os portugueses continuarem a convergir, enfim, infelizmente nos últimos 20 anos não convergimos muito, mas conseguirem alcançar o nível de vida que um holandês tem, ou que um alemão tem, ou que um dinamarquês tem, nós vamos ter que continuar a fazer o upgrade nas nossas atividades económicas. Há bocado o António referiu a questão do têxtil e do calçado, que fizeram uma grande mudança, principalmente no final dos anos 90, princípios dos anos 2000. Ou seja, houve muitas fábricas que fecharam, mas houve fábricas boas que continuaram e aumentaram o seu valor acrescentado. Nós temos que fazer isso também nos serviços, principalmente porque os serviços são 80% da atividade económica, são 80% do emprego. E, portanto, Lisboa aí está bem posicionada para isso. Agora é preciso ter alguma, digamos, criatividade, alguma imaginação, é preciso dar liberdade aos agentes económicos, é preciso recompensar o risco e a iniciativa dos agentes económicos e depois a Câmara de Lisboa e o Estado português, obviamente, que deve fazer a sua parte, em termos de educação, em termos de formação, no que complementa a atividade dos agentes económicos. Isto parece-me que é o essencial e este deve ser o papel principal da Câmara de Lisboa. Obviamente não estou a falar das questões dos transportes, que são muito importantes, ou as questões mais citadinas, se quiserem. Mas, portanto, há áreas que estão a crescer muito, como a área do ambiente e a área da digitalização, que já foram aqui referidas. Agora é preciso detectar as oportunidades e saber aproveitá-las. E não pode ser imitando o que os outros fazem lá fora, porque isso é um erro. Nós temos que saber fazer coisas diferentes e melhores do que os outros nestas tais áreas de especialização. Muito obrigado, Ricardo. Um contributo absolutamente excepcional não só para Portugal, mas para a cidade de Lisboa, com um conjunto de ideias que, a serem aplicadas, com certeza darão uma nova realidade a esta cidade. Vera, pedi-lhe também um comentário final e um bocadinho pegando naquelas suas palavras de há pouco, da tal nova quarta revolução industrial e todas estas temáticas da globalização e localização e da nossa cidade de Lisboa. Como é que vê isto tudo? Um comentário final a estes temas. Eu acho que a globalização, de facto, continua a ser aqui o panorama de fundo e é da forma como nós nos inserirmos nela que depende o nosso futuro. Eu gostaria, só para nota final, lembrar que uma coisa que a pandemia veio mostrar é a importância do conhecimento, a importância de termos informação, de termos dados, de conseguirmos analisar dados e de conseguirmos, em conjunto,
trabalhar pôr os nossos talentos ao serviço do conhecimento. Tivemos vários projetos nessa área e isso, de facto, eu acho que deve dar uma lição para aquilo que deve ser o nosso futuro. Devemos olhar muito, de facto, para a questão do conhecimento, e isso é fundamental numa era em que o homem, se quiser, estará em competição com a máquina. A máquina consegue reproduzir, a máquina consegue, com os seus algoritmos, ser muito mais rápida nessa combinação de informação, mas falta-lhe o sentido crítico, falta-lhe o sentido ético, falta-lhe a criatividade, e portanto é aí que nós temos de trabalhar. Vera, muito obrigado pelo contributo. António, um comentário final sobre estas temáticas e sobre o futuro não só de Portugal, mas também de Lisboa e desta grande área metropolitana de Lisboa, que tem 3 milhões de habitantes e muitas empresas e muitos empregos para manter. Eu queria, talvez como nota final, deixar aqui também, eu comecei na minha primeira intervenção, dar nota de um certo pessimismo, que é um pessimismo realista, porque eu não sou naturalmente pessimista, relativamente à dimensão e ao impacto que esta crise económica está a ter já e vai continuar a ter. Portanto, eu creio, como disse no princípio, que os efeitos desta recessão são muito substanciais. Eu estou envolvido em 3 ou 4 empresas que estão a sofrer muito com esta crise, que estão no comércio ou que estão que têm vendas muito dirigidas para o consumo fora de casa, e que estão a sofrer com perdas de atividade brutais, e portanto é um desafio enorme para as empresas sobreviver, assegurar a sua sobrevivência nesta crise e com apoios por parte do Estado tão limitados e burocratizados. Mas queria acabar a minha intervenção neste programa com uma nota também de oportunidade, quer dizer, as crises geram também oportunidades e nós devemos olhar para as crises como uma forma de podermos encontrar outras soluções e nos reinventarmos face àquilo que era o nosso modelo de funcionamento antes das crises, tanto do ponto de vista pessoal como agora do ponto de vista político. E nós percebemos também que o modelo de criação de riqueza, nomeadamente estávamos a seguir, tinha um impacto do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da qualidade de vida em cidades como Lisboa, muito forte. Eu devo lhe dizer, há muitos anos que vivo aqui no concelho de Cascais, mas cresci em Lisboa e nasci em Lisboa e cresci em Lisboa, e mesmo vivendo aqui no concelho de Cascais, onde estou neste momento, trabalhei sempre em empresas que estavam ou em Lisboa ou próximo de Lisboa. Sempre não, porque houve uma altura da minha vida também trabalhei no Porto, mas com uma relação muito forte com a cidade de Lisboa todos os dias. E não posso deixar de pensar que desde há muitos anos eu meditava na aberração de passarmos todos os dias 2, às vezes 3 horas nos transportes, privados ou públicos, para podermos assegurar a nossa sobrevivência em deslocações, que Lisboa estava-se a transformar numa cidade infernal do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de qualidade de vida. Esta é a minha opinião. Um dos problemas mais graves que Lisboa tem é o da sua mobilidade. Não tem comparação com qualquer outra cidade portuguesa. Eu trabalho e vivi alguns anos no Porto e não tem qualquer comparação a qualidade de vida que as pessoas têm no Porto com aquela que têm em Lisboa. As pessoas no Porto, aquelas que têm carro ou que se deslocam de carro para as suas empresas, muitas delas vão almoçar a casa e têm condições
para ter uma vida muito mais equilibrada, até do ponto de vista familiar, do que aquilo que é a oferta na região, na área metropolitana de Lisboa. Portanto, eu esperaria que, já vimos aqui algumas ameaças, mas também há oportunidades, que com a descoberta e a aceleração do teletrabalho, que é uma coisa que eu acho que veio para ficar. Não é que todos nós agora passemos a trabalhar todos os dias deste caso, mas seguramente pensaremos duas vezes antes de fazer deslocações de avião que nos consomem o dia todo para ter uma reunião, às vezes noutro sítio qualquer. Pensaremos duas vezes se não é preferível ter essas reuniões por Zoom. As empresas poupam dinheiro, nós próprios poupamos um tempo enorme à nossa vida que podemos dedicar a outras coisas e portanto, eu creio que eu, se fosse político e se tivesse responsabilidades específicas em Lisboa, estava a olhar para aquilo que se está a passar com uma grande preocupação, como é evidente, mas também como uma oportunidade para equilibrar melhor a cidade, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de qualidade de vida e do ponto de vista até de qualificação de alguns dos serviços que seguramente vamos ter que continuar a oferecer e que são parte importantíssima da economia de uma cidade hospitaleira como Lisboa. Eu aproveitaria estes momentos para também reposicionar Lisboa, respeitando aquilo que é a sua matriz, cidade quente, hospitaleira, que sabe receber, cidade que recebe congressos, que recebe eventos, e portanto que é um ponto de passagem importante, mas seguramente aproveitaria também aquilo que estamos a viver para procurar organizar a logística e a operação em Lisboa de uma forma mais racional e mais sustentável. Para as novas gerações, a qualidade de vida e a sustentabilidade são valores absolutamente fundamentais. Nós, geração dos 50, fomos educados, às vezes, a trabalhar sem pensar, a fazer sacrifícios para poder trabalhar e assegurar a nossa sobrevivência, mas eu noto que para as novas gerações, aliás, nós vemos aqui no Concelho de Cascais este centro em que se transformou a Universidade Nova, com imensos estrangeiros que vêm estudar para Portugal, por beneficiarem de uma proximidade à praia, poderem fazer surf e estudar ao mesmo tempo, etc. Para as novas gerações, os valores ambientais e os valores da sustentabilidade e da qualidade de vida são ainda mais importantes ou necessariamente mais importantes do que aquilo que foram para a nossa geração, para a minha geração. E portanto, eu, se fosse, eu convidaria também, eu não percebo porque é que o tema do ambiente e da sustentabilidade há de ser um património da esquerda, quando há 30 anos ou há 40 anos, ele era um valor bem presente na Aliança Democrática de Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles. Não percebo que um partido com uma matriz conservadora, como o CDS, conservar é também proteger aquilo que é bom no sentido, e a natureza é seguramente um valor muito importante. Eu não percebo que o CDS não faça da sustentabilidade e do ambiente uma bandeira sua. E, nomeadamente em Lisboa, eu acho que este tema é absolutamente crucial e vital. Portanto, nós devíamos estar um bocadinho na vanguarda, eu não sou especialista, mas nós devíamos estar um bocadinho na vanguarda das propostas, também com valor económico, que tornam essas propostas mais sustentáveis e duradouras, que permitissem posicionar Lisboa como uma cidade mais agradável para aqueles que vivem em Lisboa, ou que precisam de usar Lisboa como seu espaço de trabalho. Esse era o desafio que eu gostava de deixar aqui ao CDS de Lisboa. Não sei quais foram os temas das outras conversas que tiveram aqui no Caldas, mas acho que era importante aproveitar este momento de maior imobilização ou em que todos estamos a trabalhar ainda num registro um bocadinho diferente, para de alguma forma perspectivar aquilo que é a cidade que nós gostaríamos de ter, não só para quem nos visita, e eu volto a defender que o tema da hospitalidade é um tema muito importante, mas também para quem vive em Lisboa. Acho que essa devia ser uma preocupação grande
do CDS em Lisboa, e devíamos olhar para esta crise talvez como uma oportunidade para refletirmos e apresentarmos algumas alternativas às estafadas receitas que fizeram de Lisboa uma cidade muito bonita, mas um bocadinho infernal para quem tem que viver em Lisboa e trabalhar em Lisboa. Desafio aceito, António, e muito obrigado por este extraordinário contributo. Muito obrigado a todos por esta noite muito bem passada, pelos vossos contributos. E agora é contigo, Diogo, para encerrarmos. Obrigado, Nuno. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao António, à Vera e ao Ricardo o facto de terem aceito este convite para estarem à conversa connosco nesta quinta-feira. Devo-vos dizer que não colocámos perguntas por parte de quem nos acompanha, porque a maior parte foram comentários e não perguntas, mas destaca-se algo que tenho vindo a receber, em particular através de mensagens, e que salientam a qualidade dos vossos contributos, a qualidade daquilo que nos trouxeram, da vossa crítica e aquilo que nos deixaram também para nós, como eu e o Nuno, que somos autarcas, aquilo que podemos beber para agora podemos implementar em políticas para a cidade através de propostas. E indo ao encontro daquilo que o António acabou de dizer, devo dizer que, por exemplo, na Assembleia Municipal do CDS, metade das propostas que já apresentou neste mandato eram todas na área do ambiente e sustentabilidade e, portanto, esta é uma matéria em que nós nos temos debatido em Lisboa, nunca esquecendo, obviamente, a questão do desenvolvimento económico e a questão da mobilidade e do planeamento, que estão intrinsecamente ligadas, mas também a questão da cultura, que muitas vezes é ligado à área, dizem que é ligado à área da esquerda, eu penso que não é, nós se calhar é que a direita deixámos um bocadinho entregue à esquerda e deixámos de ter uma voz e uma palavra e um pensamento contínuo nestas áreas. Mas enfim, acho que estamos a retomar esse caminho, mas queria também dizer ao António que em Lisboa já temos essa preocupação, ela foi bastante visível também no programa eleitoral encabeçado pela Associação Cristas à Câmara de Lisboa em 2017, era uma das principais vertentes do programa, era exatamente a área do ambiente e da sustentabilidade, e que ligava com outras áreas vitais e estratégicas para o Concelho de Lisboa, e portanto isso está bem presente. A economia vai ser um tema que será sempre recorrente, esta crise infelizmente não passará tão depressa, não passará na cidade de Lisboa, mas não passará também certamente no nosso país e, portanto, aqui estaremos para voltar a trazer os temas que importam à cidade. Agradeço uma vez mais aos três, agradeço também ao Nuno, que faz parte da casa, mas agradecer também o facto de ter estado aqui connosco a acompanhar e a moderar esta nossa conversa. Agradecer, obviamente, às dezenas de pessoas que nos acompanharam através das redes sociais e que foram deixando os seus comentários e as conversas, os encontros do Caldas, que também são uma conversa, voltarão não para a semana, daqui a 15 dias, porque para a semana a Conselhia de Lisboa terá uma surpresa e, portanto, sendo ela uma surpresa, não poderemos revelar para já, não será nenhum encontro do Caldas especial, será outra iniciativa da Conselhia de Lisboa e, portanto, os encontros marcarão encontro, passando a redundância, daqui a 15 dias às 22 horas no Facebook do CDS de Lisboa. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos.